Pessoal, campo magnético criado por uma corrente elétrica. O que acontece aqui, ó? Nós temos uma pilha, certo? Aqui eu tenho uma luz. Vai ser criado aí uma corrente elétrica, certo? E essa corrente, ela vai mexer aqui com o seu ímã, orientando ele norte-sul. O que a gente conhece aí é como eles chamam o sentido das linhas de campo magnético, criado por uma corrente elétrica, certo? Então, essa linha ela foi criada por Ampère, que estabeleceu uma regra que a gente conhece como a regra da mão direita. É como se eu pegasse isso aqui, ó, isso aqui é um condutor, eu pegasse ele dessa forma aqui. Estou orientando aqui, ó, a corrente elétrica para cima, saindo daqui do condutor. Aí vai ser criado esse campo magnético aqui, ó. A corrente ela vai sair aqui, tá certo? Que é conhecido como a regra da mão direita. Você segura o condutor, tá certo? E essas linhas elas vão ter esse campo magnético que ela vai criar, elas vão ter sempre o mesmo sentido. Então, quando ela gira ali, vai ter o mesmo sentido. O que é que pode acontecer aqui? Nós vamos usar dois símbolos. Um símbolo é esse aqui, que vai ter um xizinho, e o outro símbolo é esse aqui, vai ter uma bolinha fechada. Quando aparece esse símbolo do xizinho, isso quer dizer que ele vai representar um fio que tem uma linha que o vetor é perpendicular ao plano da figura. Então, a linha, o vetor é perpendicular ao plano da figura. Certo? Então, essa vai ser a posição de entrada. E no outro caso, quando a bolinha é fechada, nós temos ali a bolinha fechada, ele vai representar um fio que vai ter uma linha com um vetor perpendicular ao plano da figura. Então, toda vez que aparecer essa representação, aqui está se afastando do observador e aqui ela está aproximando do observador. Uma se afastando e a outra se aproximando. Então, deixa eu mostrar aqui numa figura como é mais ou menos que acontece. Se eu tenho aqui um determinado condutor, certo? Tem um determinado condutor. O que vai acontecer aqui, ó, é que essa linha ela vai tangenciar, certo? O campo criado, como se eu tivesse isso aqui, certo? Sempre essa linha, ó, se eu vier nesse sentido aqui, ela vai tangenciar o campo que foi criado. Então, nesse caso, vai aparecer esse xizinho ali, e isso quer dizer que essa corrente ela está se afastando, certo? E no outro caso, em que eu posso ter um condutor, certo? Posso ter aqui o condutor, certo? Essa linha vai tangenciar aqui, ela faz essa tangência, certo? E vai aparecer isso aqui. Isso quer dizer que também, novamente, vai haver aqui uma tangência. Veja que muda aqui a posição, tá vendo? Muda a posição dos sentidos. Essa é a representação. Neste caso, a corrente está entrando e neste caso aqui a corrente está saindo. Então, uma se afastando e a outra se aproximando. Então, a gente tem como calcular esse vetor, certo? Que é chamado vetor de indução magnética. Deixa eu apagar aqui.
esse vetor de impulsão magnética. Você dá uma pausa aí e dá uma copiada nisso aqui. Eu estou indo mais devagar para não terminar o programa antes do tempo, certo? Por isso que eu mandei uma aula só e essa semana mais uma, certo? Uma agora quarta e a outra na sexta, porque se eu ficar mandando de duas a gente vai terminar o programa antes do tempo. Aí eu estou diminuindo aí a velocidade, aí eu vou montar as questões com isso que a gente está trabalhando, certo? E, sim, vamos lá. Vetor de indução magnética. Vetor de indução magnética. Nós vamos calcular esse vetor de indução magnética, nós vamos chamar de A, certo? Então, A é um vetor de indução magnética. Ele vai ser igual a K vezes I sobre R. Vamos ver o que é que significa cada uma dessas coisas? Então, K vezes I sobre R, tá certo? Então, esse K, ele vai ser uma constante, certo? Vai ser uma constante. Hoje estou me engasgando todo. Vai ser uma constante certo? Constante de proporcionalidade. Quase não sai agora. Constante de proporcionalidade do meio magnético. Esse I vai ser a corrente, como a gente já viu dentro da parte de eletricidade. E esse R vai ser a distância. Se você quiser, pode trocar o R por um D, fica mais fácil de lembrar e de entender. Tá certo? Então, a intensidade do vetor de indução magnética vai ser dado por essa relação. B vai ser o vetor igual a uma constante, tá certo? Constante de proporcionalidade, e essa constante vai depender do meio condutor. E essa constante também, essa constante, ela pode ser calculada por μ sobre 2π. Isso é uma letra grega, um uzinho que a gente chama ela de μ. μ sobre 2π. Ok? Esse μ, ele é chamado, esse μ vai ser chamado de permeabilidade magnética. Então, o μ vai ser chamado de permeabilidade magnética. Então, a gente pode fazer o quê? Eu posso pegar essa constante aqui, substituir ela aqui. Aí eu passo a ter o quê? O A igual a μ sobre 2π vezes I sobre R. E posso ter essa outra relação, que não deixa de ser a mesma coisa, né? Só que, dependendo dos dados que você tem no problema, o μ sobre 2π, se ele não der a constante, aí você já vai direto para essa relação, tá certo? Então, quando ele aparecer no lugar do μ, tá aqui, no lugar do μ, aparecer μO, isso quer dizer que a permeabilidade vai ser o vácuo. A permeabilidade será o vácuo.
Só que no caso, quando ele dá μO igual, certo? Esse valor de μ vai ser uma constante, que vai ser dado por 4π vezes 10 a menos 7. Ok? Pronto, é isso aí que nós vamos ter para essa aplicação. Vamos ver aqui um exemplo. Vou apagar aqui e vou resolver um exemplo aqui. Como é que a gente vai utilizar essa relação. Ele diz aqui, ó, um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Vou chamar aqui exemplo 1. A corrente é de 2 amperes. Calcule a intensidade do vetor indução magnética, tá certo? Ele quer o valor de B, num ponto P localizado a 10 centímetros do condutor. Então, nesse caso, como a gente chamou a distância de R, R é igual a 10 centímetros, certo? Conforme indica a figura, certo? Um condutor reto extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Calcula a intensidade do vetor de indução magnética num ponto P localizado a 10 centímetros do condutor, conforme indica a figura. Então ele diz que μO, isso é um dado da questão, que a gente viu ali que é 4π vezes 10 a menos 7, não é isso? Então isso quer dizer que vai ser no vácuo, e ele quer o valor de B. Então neste caso aqui nós vamos ter o quê? Que primeiro eu vou ter que transformar isso aqui, 10 centímetros vai dar 0,1 metro, que o metro é a unidade principal, não é isso? E nós vamos substituir aqui, ó, A é igual a μO sobre 2π vezes I sobre R. Quem é μO? 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π vezes, quem é a corrente? 2 amperes. Quem é a distância? 0,1. 4π por 2π vai dar 2, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes 10 a menos 7, sobre 10 a menos 1. Então, A vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7, vezes 10 elevado a 1. Então, A vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6. Então, 4 vezes 10 a menos 6, a unidade é o T, vai ser o... Deixa eu colocar aqui, eu não coloquei lá, a unidade é o T, e esse T significa Tesla. Então, 4 vezes 10 a menos 6 Teslas. Ok? Então pronto, eu não vou adiantar mais do que isso, tá certo? Eu vou preparar os exercícios, porque a gente vai continuar vendo os assuntos e nessa continuação eu vou resolvendo as questões com vocês, beleza? Então, até a próxima e vão dando uma olhada nisso aí, que esse assunto ele é um pouquinho mais chato do que o anterior, né? Tem umas formulazinhas mais chatas, mas também não é tanta dificuldade não. Ok? Então, até a próxima.